um dia de folga, mas o Civic resolveu quebrar de novo. Então bora levar ele no mecânico, trocar algumas peças, jogar um PlayStation 2 na TV de tubo, depois passar na lojinha do condomínio e terminar o dia com aquela gameplay. Bom dia. E sim, pessoal, mais gastos com o Civic. Olha o Duende Júnior, vai chorar. E o nosso primeiro gasto tá aqui nessa caixa, que eu já adianto que foi mais uma precaução e um cuidado que eu tô tendo, que eu não sei se vocês estão acompanhando os últimos vídeos que eu fiz aqui do carro, mas muita coisa tava maquiada, muito problema que era pra a loja ter resolvido. Eles meio que fizeram uma espécie de maquiagem, né, uma remenda, e vendeu o carro pra frente. Então, visto todo esse cenário, eu fiquei com o pé atrás na loja, então eu comprei essa caixinha aí, que dentro dessa caixa temos aqui um kit de óleo pro Civic, que assim, olhando lá a vareta, tá tudo certo, o nível do óleo tá bom, só que eu não sei a procedência desse óleo, né? Então, visto que eu tô me ferrando bastante, eu decidi, né, gastar um pouquinho mais e comprar óleo pra trocar, né, que aí eu vou saber da procedência e vou saber que é um óleo bom. E aqui temos um problema mais grave, que eu tive que comprar duas rodas, na verdade 2 pneus, né? A roda, no caso, é esse negócio do meio. E cara, eu não sabia que pneu bom era tão caro até eu ter que comprar isso. Então eu comprei aqui um kit de 2 pneus Aro 16 205 55 R16 Continental 91 VTL Ultra Contact, que pesquisando ali com o ChatGPT, essa aqui é uma das melhores rodas, um dos melhores pneus pro Civic. E aqui temos o valor que eu paguei, vou até abrir para mostrar para vocês, ó, usando lá o cupom do nosso grupo de ofertas, que cara, isso aqui deu uma salvada. Quem não tá no grupo, entra aí, ó, tem QR Code para quem estiver assistindo na TV. Economizei aqui, ó, R$167. Só que uma coisa que eu achei interessante é que aqui no Mercado Livre tem um serviço de instalação, então eu aproveitei e peguei, então meio que saiu de graça, né, por conta do cupom. E eu tava aqui com o pé atrás, né, dessa instalação do Mercado Livre, mas dando uma pesquisada, eu achei interessante, tá? Quem manja mais, se puder comentar aí se eu paguei barato ou não, deixa aí embaixo, beleza? Mas resumindo, ele pega a sua localização, vê as lojas mais perto, né, que faz esse serviço e calcula aqui pra você e já envia o seu pneu lá pra loja. Então foi o que eu fiz, tanto que se você for ver aqui como funciona, nesse valor que eu paguei de 126, tem aqui o alinhamento total, montagem dos pneus, troca de válvula sem sensor e balanceamento, tudo incluso naquele valor de 126. Como eu não manjo muito, comentem aí se foi barato ou não. E agora vamos descer lá embaixo, né, pra eu mostrar o motivo de eu estar trocando 2 pneus do meu carro. E aqui tá o nosso Civiqueira, pessoal. Já vamos abrir aqui as orelhas dele, que agora toda vez que eu estaciono, eu fecho, porque uma vez, mano, o carro que fica desse lado, sem brincadeira, ele tava aqui, ó, na minha faixa. Só não pegou aqui na orelha, porque Deus não quis mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês o motivo, né, de eu comprar 2 pneus, começando aqui com esse pneu direito traseiro, que eu não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas ele tá inteiramente marcado, ó, como se fosse a borracha meio que desgastada. E isso foi um inscrito que comentou, não sei se eu vou conseguir achar o comentário dele, mas eu vou deixar aparecendo aí. E isso me acendeu um alerta e eu fui pesquisar sobre, e isso aqui é perigoso estourar. Isso provavelmente aconteceu porque quando eu comprei o carro eu andei com um pneu murcho e ele marcou e danificou meu pneu pra sempre. Então isso aqui provavelmente vai pra descarte, né? Eu vou tentar ali conversar com o borracheiro pra ver, mas provavelmente isso aqui virou lixo por mau uso mesmo. Mas pelo menos foi só aquele pneu direito. Então de qualquer jeito eu teria que comprar 2 pneus, né? Porque tem que ser da mesma marca pra o carro não andar desalinhado. Mas aqui, ó, tá perfeito. Só tá com esse inside aqui montado ao contrário, né? Essa parte era pra ficar pra lá e a parte que tá pra lá era pra ficar pra cá. Montaram errado. E basicamente, pessoal, aquele pneu que tá bom, ele vai virar meu step. Vou mostrar pra vocês que uma coisa que eu fui lesado de novo, mas é uma coisa que, assim, difícil eu perceber, né? Que olhando aqui o meu step, pessoal, saca só. Não sei se vai dar pra ver pelo vídeo. 2908. Isso aqui eu não sabia, mas é a validade do pneu. E eu fui pesquisar e esse pneu, que é o step, né? Que é o pneu reserva, caso de algum problema, ele tá vencido, mano. Então isso aqui também virou lixo. Se eu tivesse reclamado e visto na época que eu comprei o carro, eles teriam me dado um pneu novo pra ter de reserva e eu não precisar fazer essa troca, né? Eu comprei 2 pneus pra trocar ali os dois, né? Tanto o que tá danificado e esse aqui do lado esquerdo que tá bom, ele vai virar meu step. Então me livro de 2 pneus e, enfim, eu tinha que fazer essa troca.
infelizmente. E, mano, um dos pontos negativos de ter o carro pra fora, né, assim, exposto ao sol, quando eu entro no carro não tem jeito, cara. Tem que abrir os vidros, ligar aqui o ar, pra, mano, sair esse cheiro ruim de painel. Inclusive, eu tenho que comprar um protetor solar aqui pro vidro, né, porque eu sinto que desgasta o carro, né, o sol. O pessoal fala, né, que tem que colocar essa proteção aqui pra proteger o painel. E uma coisa que realmente eu tenho que arrumar, e eu pesquisando, pessoal, parece que eu vou ter que trocar esse baú inteiro, é o meu encosto, que zoou bem na travinha, mano. E não existe peça de reposição. Ou eu tenho que comprar pegar de um Civic desmanchado, ou trocar toda essa central, né, que sai bem caro. Então agora sim, pessoal, o carro já ficou aqui um tempinho ligado, já circulou o óleo e coloquei aqui no Waze o trajeto, tá dando 9 minutos, então vai ser bem rápido, né? Vamos travar aqui as portas do nosso carro, cinto de segurança sempre, né? Que eu não tô afim de virar estatística. E agora vamos lá, né? Eu mandei mensagem pro pessoal pelo Mercado Livre, né, se eu podia ir lá essa hora. Não me responderam, então tô indo sem avisar. Mas eu acho que é um processo rápido, né? Então acho que não demora nem meia hora pra eles trocar os dois pneus, né? Então vai ser bem de boa. E o trajeto aqui do Waze, pessoal, tá dando diretamente naquela rua em que eu bati o carro a primeira vez. Quem lembra? Pô, esse cara foi meio safado, hein, mano? Ai, bati o carro. Filho da... Só que agora, né, eu sou um motorista mais experiente, então não vou cometer o mesmo erro. Só que quando eu bati o carro, pessoal, eu vou admitir pra vocês, eu era bem braço, tá? Hoje em dia eu dirijo muito melhor, tipo, 10 vezes melhor do que naquela época. Olhando o vídeo, inclusive, hoje em dia, eu bati porque eu fui burro, tá? E aí, criança, vai ficar andando no meio da rua mesmo? Aí depois nós atropela e a gente é o errado, né? Tô apertadinho, o que nós faz? Espera o pessoal passar, prioridade é de quem tá subindo, né? E assim, eu bati, pessoal, por culpa minha, né? Mas também, olha a insalubridade que é a rua que eu bati, ó. Eu bati exatamente nesse ferro e é uma rua que você pode tanto subir como descer, só que só passa um carro, né? Então foi por isso que eu fiquei meio nervoso na época, mas hoje em dia é bem tranquilo, tá? Acelera, quem estiver vindo, você bate, passa por cima, ainda mais quando é moto, ó. Pode ir sem medo. E agora vamos bater aqui um papo sobre o Civic, os gastos que eu tô tendo. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu sou uma pessoa que anota tudo que eu compro, tudo que eu gasto. Se eu comprar uma bala de 50 centavos, eu também anoto. Desde que eu comprei esse carro, eu tenho tudo anotado, até mesmo a gasolina. E eu queria fazer um exercício aqui com vocês, né, sobre ter carro, os gastos que você tem com o carro. Começando aí com a gasolina, mais ou menos 4 meses que eu tenho esse carro, e esse aí foi o total que eu gastei até hoje. Vou pedir pro meu editor ir adicionando, né, com os valores que eu vou falando. Depois a gente teve o primeiro problema do Civic, que foi com o radiador, que me custou esse valor que tá aparecendo aí na tela. Aí trocamos... Nossa, não vi a lombada porque eu tava falando com vocês. Aí depois do radiador, o problema da temperatura do meu carro não resolveu, ele continuava esquentando muito, então teve que trocar a bomba d'água. Comprei uma bomba d'água de qualidade boa também no Mercado Livre, saiu mais esse valor que tá aparecendo na tela. Depois eu tive que trocar a válvula termostática do meu Civic, que também tava com problema. Depois eu tive que trocar o líquido de arrefecimento, né, o aditivo. E aqui na Honda, não sei se é em todo carro isso, mas você tem que usar o original Honda, que é um azulzinho e não rosa, e também é mais caro, saiu esse valor aí, né, já que eu tive que trocar todo o líquido de arrefecimento, então teve que ser 2 galões completos. Na verdade foi 1,5 galão, mas enfim, vai pra conta também. E agora 2 pneus e mais o kit de óleo. Saiu todo esse valor aí que eu não sei, porque eu não fiz esse cálculo antes de sair de casa, mas eu chuto talvez uns 4 mil, 5 mil, fora o preço do carro, né, que foi 47 mil à vista. Se você quer ter carro, tenha isso em mente, que o negócio é caro. Às vezes, cara, dependendo do seu uso, né, da sua condição de vida, é melhor continuar pegando ônibus, melhor continuar pegando metrô, que além de você chegar mais rápido e não enfrentar o trânsito de São Paulo, economiza dinheiro, né? Mas, pensando aqui no conteúdo e nos vídeos do canal, eu tô curtindo demais o carro, tá? É muito legal essa experiência de você sair dirigindo por aí. Por exemplo, agora eu tô só seguindo, conversando aqui com vocês, e eu tenho uma liberdade, né? Mas, meio contraditório eu falar isso, né? Mas carro não é liberdade. Carro é gasto. Carro é como se fosse um amante, cara. Então tenha isso em mente, que o negócio é caro, tá? Eu não conheço por onde eu tô indo, eu nunca andei nessa rua, então vou ter uma atenção aqui pra não entrar nos lugares errados. Eu acho que eu cometi um erro de trânsito aqui. Peguei uma faixa que não era pra me pegar, mas eu me enfiei aqui no meio e é isso mesmo. E agora vamos só seguir o fluxo. Agora é só seguir a avenida e nós vamos chegar lá no nosso destino. Não é longe, como eu falei pra vocês. E agora o farol abriu, pessoal, e olhando aqui no Waze, tá dando 3 minutos o nosso trajeto. Puta, pessoal, o Waze tá falando que era aqui, mas não tem nada. E agora, mano? Ferrou. O Waze me mandou pro lugar errado. Agora ferrou. Tô perdido. Inacreditável um bagulho desse, mano. Ó, ele tá falando que é aqui. Só que ele tá falando que é do outro lado. Só que do outro lado não tem nada.
Opa. Você, beleza? Eu comprei um pneu pelo Mercado Livre e mandei entregar aqui para fazer a instalação. Lá no Poço Piranga. Aí chegando lá, pessoal, só passei o QR Code e ele já identificou qual que era o meu pneu. Depois eu não gravei, mas foi mó sofrido, mano, pra eu conseguir colocar o carro na parte certinha, né, pra eles levantar. E o mais engraçado, né, que eu fui levar o meu Civic pra trocar as duas rodas de trás e, na verdade, as duas rodas da frente que tava com problema, né, que tava com mais desgaste. Inclusive, tava bem perigoso, ele me falou. Então ele aproveitou pra deixar as duas rodas traseiras originais e trocar somente o da frente, como tá pra ver aí no vídeo. E depois ele me falou que muito provavelmente a suspensão ou o coxinho do meu carro na parte da frente tá com algum problema, porque ele tava descascando os pneus, né? Então muito provavelmente tava tendo uma pressão ali enquanto eu andava, não sei. Ele falou pra mim levar no mecânico e ter um diagnóstico melhor. Fora que ele falou que o coxinho do câmbio parece que também tá bem desgastado. E muito triste isso, né? Porque eu fui levar pra trocar dois pneus e descobri mais duas coisas. E também foi a primeira vez que eu levantei o carro, tá? Então fazer a revisão desse carro completa logo pra eu parar de ter surpresa. Mas tá aí, né? Passando essa parte triste, já estamos com um pneu novo, bem bonito, tá? Ficou bem bonitão aí a instalação, tanto aí na parte direita como também, né, na outra parte. Sempre que você troca o pneu, o ideal é você trocar em parzinho para não ter diferença, né? Depois o dono lá pegou o meu Civic e foi levar lá na máquina de balanceamento, que eu achei muito doido, né? Porque primeiramente ele vai levantar o carro, né, como dá para ver aí no vídeo, e depois eles meio que tem um sensor em cada roda para depois levar ali no computador. Aí também tem uns raios que eu não entendi nada e achei muito doido, e é assim que eles balanceiam o carro. E ele disse que na questão de balanceamento estava tudo certo, era só ver essa questão aí do coxinho do amortecedor depois. E ele também me passou, né, o orçamento para eu fazer com eles, mas eu achei um pouco caro e voltei para casa. E aí a gente tem como tava o pneu da frente, né? Dá pra ver que ele tá bem desgastado mesmo, coisa que os de trás que eu ia trocar não tá. Então realmente deve ter algum problema, ou os pneus sempre teve assim, ou eu andei em muito lugar com buraco e tudo mais, pode ter acontecido também. Infelizmente, mais dinheiro indo embora. E pessoal, acabei de chegar aqui no condomínio, cheguei em casa, consegui achar e mano, eu fui ver o histórico do Waze, eu simplesmente coloquei o nome da rua, mas não coloquei o número do lugar, por isso que o Waze me levou pra lugar nenhum, mas depois eu parei ali em uma rua, coloquei o endereço certinho e consegui chegar. Nem gravei esse processo, mano, porque eu já tava tão perdido que se eu gravasse, aí que eu ia me perder mais ainda. Então agora eu vou mostrar pra vocês o que rolou. Vamos puxar aqui primeiro o... Como que é o nome disso aqui, mano? Porta-mala. Vamos abrir o porta-mala. Primeiro ponto, eu fui pra trocar os dois pneus de trás e acabou que os dois pneus ficou. Esse, como ele falou, tava muito bom. Inclusive, ele falou que não tem problema usar do lado ao contrário. Acho que ele tava com preguiça de trocar, mas ele falou, você quer que eu troque? Só que ele já tinha falado isso, que não vale a pena trocar. Eu falei, não, deixa quieto, depois eu troco. Esse pneu se manteve, mas ele já tava bom. E aquele, né, que tava manchado, marcado, que eu falei pra vocês, ele deu uma analisada e falou que tava ótimo, mano. Esse pneu não precisa ser trocado. Apesar de ter danificado aqui a estrutura, né, a parte de fora da borracha, a interna, né, ele disse que tava tranquilo rodar com esse. Então, os dois novos pneus foi aqui pra frente, né, tanto aqui o da direita, que inclusive, caraca, esse pneu é bonito, hein, mano, ele tá novinho, sujou, né, no trajeto pra casa, mas ele tava brilhando. E aqui do outro lado também tá o pneu, né, novo, sempre você tem que trocar em parzinho. E agora a pergunta que fica, né, eu precisava comprar dois pneus novos? E sim, pessoal, ele me explicou uma parada que eu nem tinha reparado, mano. Aqui tá os dois pneus, né, que eu tava usando. E olha só, pessoal, olha o dano da estrutura que tá no pneu. Aí ele falou, né, que pode ser o coxim, pode ser também a suspensão que tá zoada, ou o pneu já era assim, né, então tem que ficar de olho. Ele também pode ter falado, ele também falou que eu posso ter passado em muito buraco. Então ele falou pra mim ir lá no meu mecânico fazer a revisão. Muito provavelmente eu vou ter que trocar o coxim, a suspensão da frente, né, muitas coisas. Inclusive, eu até anotei aqui que ele achou um problema lá no meu carro, que é, como que é o nome? Ele disse que também o coxim do câmbio tá com problema, então ele falou pra mim ver com o câmbio. Ele fez uma simulação aqui pra mim, que deu esse valor aqui, mas eu sei lá, mano, eu achei meio caro. Aí eu vou consultar eu mesmo na internet e vou levar pro meu mecânico de confiança. E eu fui pra resolver um BO e voltei com mais dois. E pra gente encerrar o assunto do carro e aqui pra parte gamer, inclusive, não sei se dá pra ver, ó, peguei uma TV de tubo. Vamos falar aqui de valores, que eu fiz uma pesquisa rápida no Mercado Livre e vi algumas coisas
interessante. Primeiro que ele falou que o kit de amortecedor mais coxim tava saindo 1.250 e eu fiz minha pesquisa, né, minha própria pesquisa, e me fez crer que na verdade esse kit na verdade é um par, beleza? Porque só o kit tá saindo aqui 1.150 e o par sai 670. Então eu acredito que isso aqui na verdade seja o par do amortecedor e o coxim, né, só o coxim sai 250 aqui no Mercado Livre. Outra coisa que ele falou foi o coxim do câmbio, do Civic manual, que eu mesmo fui pesquisar e achei por 169, mas enfim, eu não vou levar essas coisas em consideração que ele falou como verdade absoluta. Vou levar lá no meu mecânico de confiança, vou falar pra ele subir e ver se realmente vai precisar fazer a troca, mas cara, esse Civic vai me falir. E agora vamos falar de coisa boa, que é TV de tubo e Play 2. E tá aí, pessoal, já iniciou aqui o kit OPL, fi. Caraca, isso aqui é da hora demais, mano. E tá aí, pessoal, eu peguei aqui o meu controle sem fio do Play 2. Eu comprei outros, né, transparente, colorido, acho que vai ficar bem legal pro setup retrô que eu vou montar aqui no canal. Acho que esse vídeo sai semana que vem. E eu não vou dar muitos detalhes dessa TV de tubo, como eu consegui, porque no Mega Unboxing de domingo eu mostro pra vocês, beleza? E aqui a gente tem o kit OPL, que é muito engraçado que na nossa época a gente tinha que comprar 3 DVD por 10, né, 3 por 10, e agora você tem um kit com todos os jogos, mano. Como eu vou fazer bastante vídeo sobre essa TVzinha, vamos abrir aqui um Bomba Pet só pra fazer uma gameplay com vocês. E inclusive eu estou sem controle, então eu vou ter que aumentar aqui, né, direto da TV mesmo. E ela tá com defeito, ó, eu aperto pra baixar, o bagulho aumenta. Acho que eu vou deixar no 6, tá bom, né? 100% atualizado, é ruim de aturar. E mano, eu tenho uma TV de 55 polegadas da TCL, que a imagem é excelente, mas pra mim, PlayStation 2 é na TV de tubo, o bagulho fica muito da hora, mano. Claro que pelo vídeo vocês estão vendo que tem meio que uns bugs, coisa que não acontece pessoalmente, isso é por causa da frequência da câmera e tudo mais, então vamos colocar aqui na maior dificuldade, vamos tentar fazer um gol aqui pro vídeo. Vou mostrar um pouco dessa TV no Mega Unboxing, vou falar o valor que eu paguei, como eu consegui, e também semana que vem vai ter um setup retrô que eu pretendo fazer na sala. Eu não vou dar, na verdade eu vou dar spoiler. Editor, coloca aí na tela como eu pretendo fazer. Acho que vai ficar bem legal. Eu já comprei o móvel, já comprei as decorações. Então aguardem, vai ter esse vídeo semana que vem. E agora, né, vamos jogar um Bomba Pet, fi. O bagulho é muito bom, mano. Lembrando que esse controle aqui, ó, sem fio, melhora muito mais a experiência. E aqui é Bomba Pet, né? Não tem muito o que falar. Melhor jogo do PlayStation 2, na minha opinião. Um dos melhores, né? E esses dias eu fiquei moscando nessa TV de tubo. Eu acho que eu fiquei 1 hora jogando, mano. Sem pensar muito, só jogando. Nossa, eu coloquei um uniforme meio parecido, né? Editor, faz os melhores momentos do jogo, tá? Vamos ver quanto que vai ser. Gol. Não! Caraca! O Rony nem foi pro Fluminense, mas beleza. Nossa! E agora? Ah, caraca! Mais uma. E vou tomar gol. Vou tomar gol. Não! Não, goleiro! Porque meu goleiro saiu, velho. Nem mandei ele sair. Agora! Não, de novo não! Caraca, velho, Ganso, pipoqueiro! Essa era um pouquinho mais difícil, pra direcionar essa gol. Sim, eu perdi pro bot. Inacreditável. E apesar da derrota, muito divertido jogar Play 2, ainda mais na TV de tubo. A experiência muda, eu achei que não, mas realmente é muito melhor jogar aqui, né? Porque o console foi feito pra jogar na TV de tubo. E é isso, aguardem que vai ter vídeo de reforma, tanto lá na sala como aqui no quarto. Vai ter muita coisa legal, então se inscreve, deixa o like. Beleza? E pra encerrar a noite,
bora abrir. Começando aqui com essa caixona, que eu já falei o que tem dentro, né? Que é aqui o meu óleo pro meu Civic. Eu vou fazer a troca semana que vem, provavelmente. E já aproveito pro meu mecânico ver aqueles pontos que eu falei durante o vídeo. Mas vamos ver, né? Se veio tudo certo. Lembrando que eu sempre compro tudo no Mercado Livre e venho bem embalado. Parece que não tem nenhum vazamento aqui dentro. O que é isso aqui? Eu acho que é alguma coisa para ajudar na troca de óleo. Eu realmente não manjo, né? Mas tá aqui o óleo, ó. Padrão Honda Sae 10W30. Eu acho que esse aqui é bom, né? Pelas pesquisas que eu fiz. E quem manja mais, comenta aí embaixo. E o próximo item vem aqui da Amazon. Eu nem ia abrir nesse vídeo, eu ia abrir em algum mega unboxing, mas eu tô a fim de usar hoje, então vou abrir nesse vídeo logo e já aproveito e jogo, né? Que rolou aí a Prime Day, não sei se vocês estavam sabendo, mas teve muita promoção e muito cupom de desconto, e quem tava lá no nosso grupo de ofertas aproveitou uns preços insanos. E nessas promoções da Amazon, eu comprei aqui um jogo que eu quero zerar, que vai ser o próximo jogo que eu vou zerar. Inclusive eu já tô jogando na PlayStation Plus, só que eu cancelei a assinatura, não quero ajudar a Sony no monopólio, então eu vou comprar jogos em mídia física, que vocês estão ligados das polêmicas que cancelaram e tudo mais, mas eu sigo forte, vou comprar só disco. E aqui a gente tem um dos melhores jogos, né, exclusivos do PlayStation 5, na verdade ele saiu pro PlayStation 4, né, então ele não é tão exclusivo assim, mas enfim, eu gosto muito da estética, né, de Ghost of Tsushima, toda essa estética samurai, e em mídia física é melhor ainda, né, se bem que hoje em dia as mídias físicas é só isso, né, vem um manualzinho de nada, e normalmente nem manual vem, e aqui o DVD, bem bonito.